Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, sejam todos bem-vindos ao sexto webinar da série de webinars de Oil and Gas. E eu tenho algumas instruções. Os senhores podem acessar a tradução simultânea através do globo abaixo da sua tela e escolherem o canal que seja do idioma de vocês. Os canais são português, alemão e inglês. Peço também, caso tenham alguma pergunta, que enviem na opção Q&A. Agora eu passo a palavra para o nosso moderador, Fernando Potti. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, através do Núcleo de Petróleo e Gás, vem desenvolvendo uma série de webinar sobre diversos temas na umbrella oportunidades de negócio e desenvolvimento sustentável no mercado energético brasileiro, da expansão do setor de petróleo e gás até a iminente transição energética. Esses debates, estamos no nosso penúltimo debate, teremos mais um para daqui a pouco, e hoje nós temos a oportunidade de realizar um debate extremamente importante, cujo tema é Alemanha e Brasil, um caso exemplar para a transição energética. Teremos 3 grandes palestras, 3 grandes temas com bastante informação que fazem com que a gente possa refletir bastante essa transição energética. O nosso primeira palestra, diferentes dimensões da estratégia de hidrogênio da Alemanha para o Brasil. Temos a honra de receber o Dr. Herdan, que é chefe de departamento do Ministério Federal de Economia e Energia da Alemanha. Logo em seguida, teremos a apresentação da Heloísa Borges, diretora de Estudos de Petróleo da EPE, com o tema Brasil, um showcase para a transição energética. E, por último, não menos importante, teremos a palestra Liderança na Transição Energética, o exemplo alemão de armazenamento de energia e transporte marítimo, com a presença do Dr. Wayne. Logo em seguida, teremos as nossas perguntas, peço que coloquem-as aí no nosso chat, e daremos início agora com a apresentação do Dr. Herdan, nessa nossa primeira palestra. O Dr. Herdan, ele foi diretor administrativo das associações comerciais Power System e Motors and System da Federação Alemã de Engenharia. Como diretor administrativo, foi responsável pela política energética da Widma. O Sr. Herdan também foi membro da diretoria da Associação Europeia de Fabricantes de Motores de Combustão Interna, membro da diretoria e membro do Conselho Supervisor da Associação Europeia de Energia Eólica, vice-presidente da Fundação de Energia Eólica Offshore. Além disso, o nosso ilustre convidado é presidente do Conselho de Curadores do Fundo de Gerenciamento de Resíduos Nucleares desde 9 de março de 2017. Herdan, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Nós, brasileiros, estamos ansiosos para ouvi-lo. Por favor, pode iniciar a sua palestra.
Ja, buenos dias. Herzlich willkommen, guten Morgen nach Brasilien. Wir befinden uns in einer extrem spannenden Zeit. Extrem spannend deshalb, weil nicht nur wir als kleines Deutschland, sondern ganz Europa, aber letztendlich die ganze Welt sich noch schneller auf den Zug der Klimawende gesetzt hat, weiter setzen wird. Und das insbesondere, weil unsere Jugend nicht nur Fridays for Future, aber auch Fridays for Future, weil letztendlich unsere Jugend uns, die wir Verantwortung tragen in Wirtschaft, in Gesellschaft und in Politik, sehr deutlich immer wieder sagt und vor Augen führt, dass es an uns ist zu handeln und dass wir die Probleme nicht auf die nächsten Generationen vertagen dürfen. Und von daher freut mich das sehr, dass wir alle miteinander gelernt haben zu handeln und dieses auch jetzt in verstärktem Maße tun. Wir haben in Deutschland einen fast schon unerwarteten Schwung in die Klimapolitik gesehen. Wir haben einen Klimaaktionsplan verabschiedet. Wir haben gesetzlich Klimaneutralität bis 2050, also Mitte des Jahrhunderts festgelegt. Wir haben das geändert jetzt vor einigen Monaten in das Ziel Klimaneutralität bis 2045. Und wir haben in der Europäischen Union ein neues Ziel, nämlich 55% CO2-Einsparung bis 2030 festgelegt. Und sind gerade dabei, in Gesamteuropa uns fit zu machen für dieses Ziel. Deswegen heißt dieses Paket auch Fit for 55, fit zu sein, um dieses Ziel zu erreichen. Und zwar dahingehend fit zu sein, dass wir das Ziel mit Wirtschaftswachstum erreichen, mit mehr Wohlstand und dabei ganz nebenbei auch den Planeten retten. Das hört sich vielleicht alles sehr groß und vielleicht noch größer an. Aber ich möchte deutlich machen, dass wir vor einer Aufgabe stehen, die einfach direktes Handeln erfordert. Wir haben viel getan in der Zukunft, aber in der Vergangenheit aber zu wenig. Und dieses Handeln bedeutet Wandel. Und Wandel bedeutet Chancen, aber Wandel bedeutet auch Risiken. Und nur wenn es uns gelingt, die Risiken zu vermeiden und die Chancen zu nutzen, können wir da auch wirtschaftlich und gesellschaftlich gestärkt daraus hervorgehen. Und wenn wir uns Europa angucken und wenn wir uns das kleine Land Deutschland angucken in Europa, dann wird klar, dass wir als Deutschland, aber auch als ganz Europa nicht nur nicht alleine auf dieser Welt sind, sondern ohne Partnerschaften, ohne Freunde, ohne Handelspartner auf dieser Welt dieses Ziel nie erreichen können. Das ist der Grund, warum wir in Deutschland bei uns im Ministerium für Wirtschaft und Energie, in dem ich für Energie zuständig bin, uns klar auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir unsere internationalen Energiepartnerschaften vergrößern, weiter ausbauen und die bestehenden intensivieren müssen. Und Brasilien ist für uns in Deutschland ein sehr wichtiges Land, weil der Schatz an Rohstoffen in Brasilien groß ist, riesig groß ist. Ich persönlich habe eine lange Historie mit Brasilien, lang bevor ich in die Rolle im Wirtschaftsministerium und Energieministerium gekommen bin, habe ich mich mit Windenergie in Brasilien auseinandergesetzt und habe die Anfänge mitbegleiten dürfen, wie Windenergie in Brasilien ausgebaut wurde. Und zu den Rohstoffen, die ich gerade erwähnt habe, in Brasilien zählen eben auch die natürlichen Ressourcen wie Wind und Wasser und Sonne. Und die Frage, die sich nicht mehr stellt, ist, ob wir diese Ressourcen weiter ausbauen müssen, sondern die Frage, die sich einfach nur stellt, ist wie und ist wie teuer.
Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten weltweit ungeahnte Kostensenkungen realisiert, nicht nur Potenziale erkannt, sondern Kostensenkungen realisiert. Und diese Kostensenkungen haben dazu geführt, dass wir mittlerweile in vielen, vielen Ländern, und dazu gehört auch Brasilien, das Potenzial haben, die Energie aus erneuerbaren Quellen, also Wind, Sonne oder Wasser, kostengünstiger zur Verfügung zu stellen, als dies aus fossilen Quellen möglich ist, wie Öl oder Gas oder Kohle. Das heißt, wir haben nicht nur die große Möglichkeit, die Energien CO2-frei den Volkswirtschaften auf dieser Welt zur Verfügung zu stellen, sondern auch noch kostengünstiger. Und damit haben wir eine klassische Win-Win-Situation erreicht, die wir vor 10, 15 Jahren oder gar 20 Jahren in dem Umfang nie für möglich gehalten haben. Und wenn wir jetzt einen Blick auf das verbindende Element, das verbindende Molekül werfen, nämlich den Wasserstoff, dann wird klar, warum Wasserstoff für die Welt, für die Klimaneutralität, für die Einhaltung der Pariser Klimaziele, aber auch für Wirtschaft und Gesellschaft so elementar wichtig ist, weil Wasserstoff ein Molekül ist, was es uns ermöglicht, den Wind, die Sonne oder auch das Wasser als Energieform durch die gesamte Welt zu tragen, zu handeln, zu importieren, zu exportieren und letztendlich ein verbindendes Element auch für, ich will so weit gehen und sagen, Friedensaktivitäten darstellt, weil Länder, die miteinander handeln, Länder, die miteinander gemeinsame Ziele verfolgen, fallen deutlich seltener in die komische Idee, Krieg miteinander zu führen, sodass auch hier noch ein drittes Element dazugehört, was in der Energiepolitik sich jetzt wiederfindet. Und wir haben in Deutschland eine ganz einfache Situation, nämlich dass wir in der Vergangenheit, dass wir heute und dass wir auch in der Zukunft auf Energieimporte angewiesen sein werden. Das heißt, wir werden in unserem kleinen Land mit der hohen Industrialisierung, mit der hohen Bevölkerungsdichte unmöglich die Energie selbst zur Verfügung stellen können, die wir brauchen. Das heißt, wir sind zwingend darauf angewiesen, und ich würde das positiver oder andersrum formulieren, wir sind Gott sei Dank darauf angewiesen, mit anderen Ländern Energie handeln zu können oder Energie handeln zu dürfen. Und diese Potenziale, die sich ergeben, im gemeinsamen Energiehandeln, aber auch im gemeinsamen Technologietransfer und letztendlich in einer gemeinsamen Art auch Technologien weiterzuentwickeln, zu nutzen. Im Moment verbrauchen wir in Deutschland Wasserstoff, der lediglich in sogenannter grauer Form zur Verfügung gestellt wird, also CO2 behaftet, aus Erdgas gewonnen, in einem verhältnismäßig kleinen Volumen und lediglich in der Prozessindustrie oder auch in der Düngemittelindustrie. Wir stellen so gut wie nichts von diesem Wasserstoff mit Elektrolysen her. Und das Gesamtvolumen, wenn ich das mal in Verhältnis setze an Wasserstoff, was wir in Deutschland im Moment verbrauchen, beträgt 1/10, 10% des deutschen Strombedarfs, also sehr wenig. Die Zukunft wird anders aussehen, die Zukunft muss anders aussehen, weil die Zukunft in Deutschland aus erneuerbaren Elektronen, also aus Strom, und aus erneuerbaren Molekülen, im Wesentlichen Wasserstoff, bestehen wird. Warum? Weil wir in Deutschland uns entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen. Die ist uns erstens viel zu unsicher und zweitens viel zu teuer. Und da kann ich in der Tat ein Lied von singen als Vorsitzender des Kuratoriums des Fonds, der diese Gelder bewirtschaftet, um die Zwischen- und Endlagerung für den Atommüll zu finanzieren. Er ist uns also schlicht zu teuer und wir haben entschieden, bis zum Jahr 2038 spätestens
Ich persönlich glaube, dass das viel früher passieren wird, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Und dann bleibt uns nur noch übrig die Erneuerbaren und Gas. Und da wird klar, dass wir nicht jede Anwendung vom Pkw bis hin zu einem Containerschiff, wenn ich MAN Energy Solutions jetzt bei uns im Kreis sehe, werden mit Strom, mit Batterien oder gar an einem Seil betreiben können. Das heißt, wir werden hier Moleküle brauchen. Und ob die Schifffahrt, die Weltschifffahrt in der Zukunft mit Ammoniak betrieben wird oder mit Methanol, das werden wir dann auch sehen. Aber sicher ist doch, dass sie Moleküle braucht. Und dafür brauchen wir dann den Wasserstoff. Wir brauchen ihn aber auch für unsere Industrie. Wir müssen die Stahlindustrie in Deutschland komplett dekarbonisieren. Wir müssen also die Kohle aus der Stahlindustrie entfernen. Und dann bietet sich nur an, eine Direktreduktion über Wasserstoff, um die entsprechenden Materialien dann zu gewinnen, sprich um aus dem Eisenerz Eisen zu machen. Daneben sind viele, viele Bereiche im Heizsystemen, in der Frage der Prozessindustrie auf Wasserstoff angewiesen. Und all das führt dazu, dass wir zwar ein klein wenig davon in Deutschland selbst produzieren können, ein klein wenig, aber die überwiegende Menge werden importieren müssen. Und deswegen ist es wichtig, wie ich zu Beginn gesagt habe, dass wir Handelsstrukturen aufbauen und dass wir mit Ländern wie beispielsweise Brasilien die Potenziale entsprechend uns entwickeln. Unsere Ziele der internationalen Wasserstoffkooperation sind Zweibahnstraßen. Also wir möchten nicht lediglich dafür sorgen, dass in Ländern wie Brasilien Wasserstoff produziert wird, der dann zu uns exportiert wird, sondern wir möchten gemeinsam Wertschöpfungsketten aufbauen, Wertschöpfungsketten, die anfangen mit der Erzeugung erneuerbaren Stroms und die enden mit dem Nutzen entweder des dann erneuerbaren Wasserstoffs oder auch des erneuerbaren flüssigen Kraftstoffs, in welcher Form auch immer er da ist. Und da ist für uns wichtig, dass dies möglichst effizient erfolgt, weil nur dann wir Erfolg haben, wenn wir gemeinsam mit unseren Partnerländern Produktions- und Wertschöpfungsketten aufbauen können, die am Weltmarkt wettbewerbsfähig sind. Und da sind wir sehr daran interessiert, auch vor Ort Wertschöpfung aufzubauen und eben nicht in die Länder zu kommen und wieder zu gehen und schon gar nicht den Ländern wie Brasilien zu sagen, wie sie es zu tun oder zu lassen haben, sondern unsere Unterstützung anbieten, unsere Hilfe anbieten, aber auch lernen von Ländern wie Brasilien, die im Bereich der Erneuerbaren uns weit voraus sind, die bald doppelt so viel Erneuerbare haben, als wir das in Deutschland haben, zumindest am Stromverbrauch gemessen. Das heißt, wir haben auch viel zu lernen. Und dieses Lernen wollen wir eben in beide Richtungen nutzen. Und deswegen sind so Webinare wie von der Handelskammer heute organisiert ganz wichtig, weil Lernen geht nur dann, wenn wir Kontakte knüpfen. Und wir alle, glaube ich, sind uns sicher, dass nach der Pandemie auch wieder eine Phase des Treffens folgt. Ich selbst war viele Mal in Brasilien gewesen und hoffe, dass ich auch bald wieder nach Brasilien reisen kann. Weil es ist schön, das so zu machen, aber es ist deutlich besser, sich kennenzulernen und miteinander zu diskutieren und vielleicht auch das ein oder andere Gläschen zu trinken. So, das sind unsere Ziele. Wenn wir nach Brasilien schauen mit einer Folie weiter, dann hatte ich schon angesprochen, dass es ein extrem großes Potenzial in Brasilien gibt. Schon angesprochen, der Strommix hat fast doppelt so viel Anteil Erneuerbare, als das bei uns der Fall ist. Damit können auch Elektrolyseuranlagen ganz anders betrieben werden als bei uns in Deutschland, nämlich effizienter, weil sie de facto Strich fahren können, weil sie in der Lage sind, ständig erneuerbare Energie zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und wir haben aber viele Teile der Wertschöpfungskette, die auch wir in Deutschland gerade noch untersuchen. Die Frage, wie kann man
möglichst kostengünstig Elektrolyseure herstellen? Wie kann man kostengünstig die Düngemittelindustrie versorgen mit dem, was sie braucht? Das ist das Thema der internen Märkte in Brasilien. Wir haben aber auch, wenn wir nach Brasilien schauen, ein interessantes Netzwerk an Unternehmen, fast entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette, die es gilt, a, miteinander in Verbindung zu bringen und b, mit dem Thema Wasserstoff stärker vertraut zu machen. Das heißt, für uns ist wichtig, dass wir auch auf der Seite der Forschung und Entwicklung eine Art Roadmap entwickeln, gemeinsam mit Brasilien, was noch entwickelt, erforscht werden muss, um eben die Wertschöpfungsketten aufzubauen. Zusammengefasst, glaube ich, ist klar, dass sich in Brasilien mit dem grünen Wasserstoff eine große Chance eröffnet und das Risiko eher gering ist durch die Energiewende. Und jetzt ist die Frage nur an uns, wie wir es schaffen, diese Chance zu nutzen. Wenn wir eine Folie weiter bitte gehen, dann haben wir in der Bundesregierung mehrere Ministerien, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Wir haben sowohl das Umweltministerium, was sehr stark natürlich den Klimaschutz treibt, was auch uns als Wirtschafts- und Energieministerium treibt, was eine lange Historie hat in vielen Ländern, auch in Brasilien. Wir haben das Ministerium für internationale Zusammenarbeit, das BMZ, was im Namen schon trägt, die internationale Zusammenarbeit und hier an vielen Stellen unterstützt. Wir haben natürlich die AHKs, gerade die Veranstaltung, keine Frage, und wir haben das BMWI. Wir haben aber auch ein Ministerium, was hier noch gar nicht draufsteht, nämlich das Forschungsministerium in Deutschland, was sehr intensiv unterwegs ist in der Welt, um eben mit Partnerländern die notwendigen Forschungsbedarfe, die wir gemeinsam dann haben und die wir gemeinsam entdecken können und entdecken müssen, dann auch auf die Spur zu bringen. Wenn wir auf die letzte Folie gehen, da war noch eine dazwischen. Nee, dann war die schon die letzte. Dann war wieder. Gut, dann würde ich wie folgt zusammenfassen und auch zu Beginn meiner Ausführungen kommen. Wir sind in einer Situation, wie ich es gesagt habe, die uns mit der Energiewende, mit der Klimaneutralität unheimlich viele Chancen bietet. Und diese Chancen sind insbesondere in einer Partnerschaft, wie sie zwischen Brasilien und Deutschland zu finden ist, greifbar, geradezu greifbar. Es ist die Frage, wie wir die Netzwerke, die wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, nutzen und wie wir vor allem weitere Netzwerke aufbauen, die wir noch nicht genutzt haben oder noch gar nicht etabliert haben. Und dann wird es uns gelingen, und zwar nur zwischen Politik und Wirtschaft. Alles andere macht keinen Sinn, und deswegen auch vielen Dank an die AHK, die Projekte dann auch zu identifizieren und auf die Spur zu setzen. Denn am Ende des Tages können wir Papiere beschreiben, politischer Natur, wie wir wollen. Wir können Strategien entwickeln, wie wir wollen. Wenn wir keine reellen Projekte sehen, die dann vor Ort Wasserstoff produzieren und diesen auch nutzbar machen, und zwar zu Kosten, dass der Anwender diesen Wasserstoff auch nutzen möchte, dann wird das alles nichts werden. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch wenn ich Wayne Jones anschaue, dann glaube ich, dass MAN mit der Strategie und dann aber auch der Realisierung der Strategie hin zu einem Energy Solutions Anbieter genau der richtige Partner ist, um hier voranzukommen. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ganz herzlichen Dank für die Organisation des Webinars. Fernando, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Dr. Herdan. Foi excelente a sua apresentação, muito estimulante para todos nós. Vou passar para a Heloísa, mas antes disso, ressaltando que o item e talvez o grande apanhado de sua palestra, da sua fala, é a cooperação.
Se nós quisermos um mundo melhor para todos nós temos que ter uma cooperação internacional para enfrentarmos os problemas que existem e apresentarmos para as novas gerações, como o senhor mesmo colocou, esse mundo melhor. E nada mais do que uma boa parceria que já iniciou, como foi apresentado na sua palestra, entre o Brasil e a Alemanha. E lembrando que o Brasil tem todas as condições para sermos um grande player nessa nova geopolítica mundial para o hidrogênio verde, mas temos diversos desafios internos que temos que superar. E vamos ouvir agora a Heloísa. A Heloísa vai apresentar para a gente a palestra Um showcase para a transição energética. Mais do que nunca, nós no Brasil temos uma matriz energética, uma das mais sustentáveis do mundo, mas nós temos aí uma passagem de uma transição energética importante, principalmente quando nós falamos aí dessa janela de oportunidade que nós temos para a exploração de hidrocarboneto. Então, vamos ver como é que a gente trabalha esse diferencial. A Heloísa, seja muito bem-vinda aqui na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Ela é doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela UFRJ e pós-graduada em Direito Público pela UERJ, advogada graduada em Direito pela UERJ e bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora visitante da University of Virginia e bolsista da Columbia Women Leadership, programa da Columbia University. É autora de artigos científicos e capítulos de livros relacionados à economia da energia, regulação e defesa da concorrência. Heloísa atuou em diversos cargos na administração pública brasileira e ingressou na Agência Nacional de Petróleo em 2005 como especialista em regulação de petróleo e seus derivados, álcool, combustível e gás natural. Na ANP, atuou como assessora técnica na coordenação de defesa da concorrência e assessora da superintendência adjunta, e atualmente a Heloísa é diretora de estudos do petróleo, gás e biocombustíveis da EPE. Heloísa, seja muito bem-vinda. Temos grandes desafios, estamos bem curiosos para ouvir a sua apresentação. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Agradeço à Câmara de Comércio pelo convite. Eu sou também mãe do Lucas e da Júlia, do gato e do gato Bolt. Meus maiores accomplishments. Guten Morgen, espero que tenha pronunciado corretamente. O tema da transição energética é um tema apaixonante. Como chegar lá é a proposta do que eu vou apresentar um pouco para vocês, um pouco do que o Brasil vem fazendo, e muito já decorrente da parceria que temos com a Alemanha. Dentro da EPE, a Diretoria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é também responsável pelos todos os estudos de transporte, e os estudos de hidrogênio, eles são meio divididos por fonte, na verdade. Então, o hidrogênio azul e turquesa estão sob a competência da minha diretoria. O hidrogênio verde está sob a competência da diretoria de energia elétrica, e pela natureza, eu acho que da própria energia, a gente começa a ver cada vez mais uma interação entre energéticos, né? Eu vou apresentar a minha tela rapidamente. Bom, eu acho que a nossa cooperação ela é um showcase para a transição energética. Como o professor Fernando falou, é importante a gente cada vez mais avançar na cooperação entre os países para a construção de soluções que permitam uma transição limpa e justa. Bom, quando a gente pensa em transição energética e redução das emissões de carbono, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, e aí pedindo desculpa aos tradutores, porque ontem à noite eu enviei a minha apresentação, mas ontem à noite eu incluí um slide, então já pedindo desculpa aos tradutores, a matriz energética global vai mudar.
está mudando, né? Quando a gente fala que estamos num período de transição, o que a gente está falando é que a gente está avançando na direção de combustíveis e fontes energéticas com uma menor intensidade de carbono. Até agora, apesar da gente falar que o mundo teve várias transições energéticas, na verdade, a gente teve várias adições energéticas, né? O mundo foi crescendo cada vez mais com o aumento do consumo de energéticos. Se a gente olhar, como o gráfico mostra, o próprio carvão, apesar de percentualmente ter reduzido sua participação na matriz energética global, continuou sendo consumido intensivamente. O que a gente espera, e na maior parte dos países, como estratégia energética para cumprimento dos acordos de Paris, mas também para mitigação do cenário de mudanças climáticas, é uma redução de combustíveis como a biomassa tradicional, carvão, petróleo. Eu trouxe aqui um gráfico baseado no cenário Sky da Shell. Tem alguns cenários mais agressivos, tem alguns cenários menos agressivos, mas o importante é a gente entender que a gente vai precisar de muito esforço, muito investimento, políticas públicas muito bem desenhadas e muita cooperação para fornecer a energia que o mundo precisa, fornecer a energia que as sociedades precisam e continuarão precisando, enquanto descarbonizar. Acho que recentemente, com os vários relatórios indicando caminhos para a descarbonização no cenário de 20, 30 anos, fica muito claro que a gente ainda tem muito a fazer. E esse muito a fazer, se a gente mantendo o business as usual, mantendo as nossas políticas da forma como elas estavam, a gente não atinge o objetivo a que o mundo todo se propôs. E a Alemanha vem mostrando uma liderança nesse sentido, buscando, olha, então como que eu forneço moléculas de energia a um custo competitivo com baixa emissão de carbono. Bom, como eu falei, para a gente está muito claro que os sistemas energéticos vão seguir um caminho de redução da intensidade de carbono. A gente acredita na EPE que esse caminho não tem volta, que a gente está discutindo é como acelerar, como não se desviar desse caminho, porque essa transição energética vai ser representada por uma competição intensa entre as diferentes fontes energéticas, influenciada pela agenda climática. Esse debate cada vez mais deve influenciar questões comerciais e a relação internacional entre os países. O Brasil está ciente, se insere nesse debate no setor de energia de forma muito responsável e proativa. Mas eu queria lembrar que a transição energética não é só sobre energia. A transição energética, ela faz parte de uma mudança muito maior na sociedade. Como a gente ouviu, os próprios consumidores demandam novas formas de produção e uso de energia. A transição energética ela vem muito no escopo de uma mudança de padrão de consumo, de uma mudança de preferências dos consumidores e das sociedades. E a transição energética também não é só sobre eletrificação. Muitas vezes, no debate, a gente pode, talvez de uma forma inocente, se deixar levar pelo debate da eletrificação. Mas a transição energética ela envolve, sim, a eletrificação, envolve a busca por combustíveis de baixo carbono, envolve a captura de carbono, a redução da pegada de carbono e a busca por uma eficiência cada vez maior. O que a gente vê é um futuro cada vez mais integrado, baseado em soluções energéticas viáveis. Os vários aspectos da transição energética envolvem
de novo, não só a energia em si, transição energética não é só sobre energia, mas envolve sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica, está muito claro, e mesmo na parceria Brasil-Alemanha fica muito claro para a gente o esforço que deve ser feito e mantido em pesquisa e desenvolvimento, a digitalização, o uso eficiente de fontes energéticas e, claro, a busca por fontes energéticas de baixo carbono. O que o Brasil tem feito, nós temos já 7 políticas desenhadas buscando atacar essa questão, digamos assim. A primeira é a Política Nacional de Mudança Climática, PNMC, uma política já existente há algum tempo. A busca pelo atingimento das nossas NDCs, o Programa Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, vou falar um pouco mais dele depois. Mesmo a reforma que a gente fez no nosso segmento de gás natural, a nova lei do gás, se insere na estratégia de transição energética brasileira, a modernização do setor elétrico, que busca a eficiência e o avanço cada vez maior com base nas renováveis, um programa recente lançado esse ano, chamado Combustíveis do Futuro, que busca não só a integração entre as políticas existentes, mas buscar caminhos para combustíveis sustentáveis de baixo carbono e para uma descarbonização cada vez maior da nossa matriz de transporte, e o Programa Nacional de Hidrogênio. As diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio foram apresentadas para o Conselho Nacional de Política Energética ontem, tive a felicidade de estar presente na reunião, já estão publicadas no site, ainda em português, mas já estamos trabalhando para a tradução do documento para inglês, e essas diretrizes elas representam um trabalho muito intenso do Ministério de Minas e Energia, junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional e Ministério de Ciência e Tecnologia, com o apoio da EPE. Bom, hoje, como já foi dito, inclusive, o setor energético brasileiro é um dos mais renováveis do mundo. Mas isso não significa que a gente possa relaxar, que a gente não precise mais fazer nada. A matriz energética brasileira hoje tem cerca de 48% de renováveis. O Brasil pretende manter isso como um ativo geopolítico, está claro no Plano Nacional de Energia brasileiro, que representa a nossa estratégia energética de longo prazo, avançando e usando principalmente a nossa liderança global em biotecnologia e bioenergia. Apesar do setor energético brasileiro ser extremamente renovável, a gente busca, na verdade, aumentar a renovabilidade da nossa matriz, e isso por si só é um desafio. Como aumentar a oferta total de energia para a população brasileira, e ao mesmo tempo aumentar a renovabilidade da nossa matriz energética. Vocês vão ver aqui que a gente está com cerca de, em 2017, que é o ano base desse gráfico, a gente estava com cerca de 40%, 42% de contribuição das energias renováveis na matriz energética brasileira. Em 2023, esse número já chega a quase 45%, e a gente espera, em 2050, já chegar a pelo menos 48%, 49%. E como a gente vai fazer isso, né? Bom, o primeiro caminho é a descarbonização no setor de transporte. Teremos uma palestra em seguida falando especificamente disso. E aí, novamente, a gente não está tratando só da eletrificação. A gente precisa estar trabalhando para buscar o aumento da eficiência veicular. No caso brasileiro, a gente não aposta como estratégia energética do Brasil na eletrificação total da frota. A gente vê a eletrificação entrando em alguns nichos, mas a gente aposta sim a estratégia brasileira a avançar em veículos híbridos, ou seja, a partir da nossa fortaleza, que são os biocombustíveis, a gente imagina no longo prazo um shift da nossa matriz de transporte, principalmente veículos leves,
já temos um percentual importante de veículos flex, né, dos flex fuels, avançar para veículos híbridos elétricos com biocombustíveis. Além disso, a gente tem que buscar uma integração cada vez maior dos transportes e um uso cada vez mais eficiente dos nossos modais. Bom, a gente tem programas em andamento para a descarbonização de médios e pesados, novamente no curto prazo, especialmente em alguns nichos de mercado. No médio prazo, já falei dos veículos flex, mas também a gente buscar cada vez mais eletrificação em frotas de médios e soluções viáveis para pesados, né, para veículos, para o transporte de cargas e passageiros. E aí a gente vê uma possibilidade de células combustíveis, mas também um uso maior, especialmente nesse momento de transição do gás natural como combustível em substituição ao óleo diesel. Hoje, o óleo diesel responde por mais 50% do consumo da nossa matriz de transporte. Agora, no segundo semestre, a gente lança um documento com um roadmap para conversão já de veículos médios e pesados, principalmente, especialmente ali no interior do Brasil, conversão para gás natural. A gente acredita que já é um primeiro passo importante para a descarbonização do nosso segmento de transporte de pesados. Bom, a nossa descarbonização está muito baseada, a estratégia brasileira está claramente baseada nos biocombustíveis e na sinergia que os biocombustíveis têm com outras estratégias. Então, por exemplo, quando a gente falar do hidrogênio, e eu vou chegar lá, a gente acredita muito na sinergia do que a gente chama do dark green, ou verde musgo, hidrogênio verde musgo, que permite, inclusive, a gente ter emissões negativas se a gente considera toda a cadeia dos biocombustíveis brasileiros. A gente está avançando nos biocombustíveis avançados, então o diesel verde, o etanol 2G, tanto o diesel verde quanto o etanol 2G integram o programa Combustível do Futuro. O diesel verde, em particular, tem um grupo de trabalho em andamento, já em vias de conclusão ainda esse ano, para detalhar a introdução do diesel verde na nossa matriz energética. O Brasil vem avançando bastante no biogás, e o que a gente espera é até o final da década, assim, rápida, até o final da década de forma conservadora, mas o mais rápido possível a gente avançar no desenvolvimento de complexos energéticos e biorrefinarias no Brasil, e numa estratégia de transição já conectar essas biorrefinarias com unidades produtoras de hidrogênio verde musgo. Bom, falando rapidamente do RenovaBio, o RenovaBio ele é uma política de descarbonização da matriz de transporte baseada em metas anuais que se revertem em obrigações de compra de crédito de carbono por parte dos distribuidores de combustíveis. A produção de biocombustíveis é certificada por firmas inspetoras, considerando critérios de sustentabilidade, inclusive a garantia do desmatamento, né? Você tem que ter todo o acompanhamento da cadeia, e o CBIO, ou o crédito de carbono, ele representa a eficiência energética ambiental da produção do biocombustível. Um CBIO é equivalente a 1 tonelada de carbono equivalente retirada da atmosfera. E em 2020, que foi o primeiro ano de funcionamento do CBIO, as metas foram revistas por conta da pandemia, mas ainda assim a gente conseguiu atingir 98% das metas, né? Eram cerca de 15 milhões de toneladas equivalentes de carbono retiradas da atmosfera. Para 2021, esse número de quase 25 milhões, né? Bom, o que é o combustível, o programa Combustível do Futuro? Ele está em andamento.
A ideia é basicamente integrar programas, buscar uma maior eficiência das políticas públicas, avançando em temas como células combustíveis, a criação de corredores azuis, a gente ter condições de etanol 2G em larga escala, a gente avançar em estratégias de combustíveis alternativos, combustíveis de baixo carbono para o transporte marítimo, dentre outros, né? A gente tem a questão do bio-QAV, também está presente, e criar incentivos para projetos de PDI. Quando a gente fala em descarbonização do transporte marítimo e aéreo, eu vou falar do marítimo, mas primeiro do aéreo, a gente tem ações já em diferentes áreas, principalmente com integração com os operadores aeroportuários e avanço nos combustíveis alternativos. Um dos programas que foi mostrado na palestra anterior, né, o ProQR, a gente tem uma parceria bem interessante com combustíveis sintéticos para a aviação. Inclusive, estamos promovendo uma série de webinars com os resultados desse programa. Bom, no setor de transporte marítimo, a IMO também vem promovendo diversas ações para a descarbonização. No caso brasileiro, a gente está avançando, de novo, na busca por combustíveis alternativos e sintéticos em parceria com os operadores, no caso, os operadores portuários. A IMO já também tem claro que, mantendo business as usual, a gente não consegue atingir as metas a que o mundo se propôs, e o que há algum ganho de espaço, de eficiência, assim como nos demais setores. Para ganho de eficiência, a gente consegue reduzir emissões a partir de uma série de medidas de eficientização do uso da energia, mas ainda assim a gente pretende buscar medidas inovativas e novas tecnologias. Tem um trabalho bastante interessante, recente também, elaborado pela COP, né? Mas esqueci o nome da organização Instituto Clima e Sociedade, desculpa, promovido pelo Instituto Clima e Sociedade, que trata e traz esse cenário de uso de biocombustíveis sintéticos para o Brasil, especialmente, aí a gente avança na amônia verde, hidrogênio verde, gente, um dos gatos resolveu aparecer, eu peço desculpa, amônia verde, hidrogênio verde e eventualmente também o biodiesel. Heloísa, temos mais 1 minuto e meio. Gostei do seu gato. Gostei do seu gato aparecendo. Eu vou pular, então, as iniciativas do setor de hidrocarbonetos, vou focar nos 2 últimos slides. A gente precisa, para avançar na transição energética, a gente precisa ainda avançar em investimentos de P&D. O Brasil tem uma política de investimentos públicos de PDI. Esse gráfico aqui traz só o de energias renováveis, né? E a gente também tem recentemente publicou uma diretriz específica do Conselho Nacional de Política Energética, buscando ampliar esse investimento público alocado para energias renováveis, e aí incluindo hidrogênio, mas também biocombustíveis, né? A gente acredita que esse suporte governamental em pesquisa e desenvolvimento é essencial para a gente atingir, para a gente avançar na descarbonização. O Programa Nacional de Hidrogênio foi estabelecido pela Resolução CNPE 6 de 2021, que estabeleceu algumas diretrizes, né? O relatório das diretrizes da estratégia brasileira foi publicado ontem, como eu falei. A ideia é desenvolver e estudar o mercado de hidrogênio no Brasil e como que o Brasil se insere. A estratégia brasileira de hidrogênio, a EPE publicou um documento, chama Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira de Hidrogênio. Esse documento foi recém-traduzido, ele já está disponível em inglês. A nossa visão é que o hidrogênio ele vai ser essencial para a gente resolver o problema que é fornecer a molécula de energia
com uma baixa intensidade de carbono. E no caso brasileiro, a gente está adotando o que a gente chama de estratégia arco-íris, ou seja, buscar todas as alternativas viáveis de produção de hidrogênio, avançando sim na fortaleza do Brasil, que são as renováveis, então com estratégias de hidrogênio verde, mas a gente também vê um caminho bastante interessante para o hidrogênio azul, e a gente deve publicar notas específicas de hidrogênio azul e turquesa até o final do ano, mostrando as vantagens que a gente vê e como que isso se integra com o potencial de gás natural que tem no Brasil, e também o hidrogênio verde musgo, especialmente se a gente avançar a partir da produção, se a gente produz hidrogênio a partir do biometano, a gente tem aí uma possibilidade fantástica, inclusive, de emissões negativas. Como considerações finais, peço desculpas pela má programação do tempo da minha palestra, queria lembrar que a energia ela é intrinsecamente associada ao desenvolvimento econômico. A gente precisa de energia ao desenvolvimento econômico sustentável. A gente precisa de energia, e o setor energético é uma força matriz essencial para a promoção de um desenvolvimento sustentável, mas também a gente tem que considerar questões de equidade, ou seja, equidade de gênero e redução da pobreza. A gente espera no Brasil garantir que as políticas energéticas abordem esses outros aspectos também. A maior parte das nações vai buscar garantir o seu suprimento energético, lembrando que, ao fim e ao cabo, o grande objetivo é reduzir os custos energéticos, reduzir os riscos de desabastecimento, e, ao mesmo tempo que reduzimos a pegada de carbono das sociedades. A gente acredita que o Brasil, que já parte de uma posição muito favorável por ter uma grande oferta de fontes renováveis, deve buscar e provavelmente terá uma cada vez maior inserção internacional. O hidrogênio no Brasil, o Brasil já tem uma história relevante de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em hidrogênio, de potencial de uso de hidrogênio, e a gente está avançando em programas daqueles setores que a gente chama de hard to abate, né? Especialmente, no caso energético, setor de transporte. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço novamente o convite. Bom dia. Heloísa, você, o Dr. Herdan, e você, Heloísa, então, foram brilhantes. É só ver aqui no nosso chat a quantidade de perguntas, a quantidade de reflexões. E o que nós estamos conversando, né, nessas duas primeiras palestras é nada mais, nada menos do que a construção coletiva de um mundo melhor para todos nós. A gente só consegue isso com grande cooperação. O que nós estamos conversando aqui, e é por isso a grande atenção do nosso público, é excelentes oportunidades de negócio para o Brasil e para essa integração internacional e global. E mais do que isso, todos nós, pela fala de vocês dois, nos tornamos grandes pintores, porque a paleta de cores do hidrogênio é impressionante, né? Você trouxe para nós o hidrogênio musgo, verde musgo. Isso é muito legal, né? Estamos nos tornando Van Goghs, né? Estamos nos tornando aí Romero Brito, né? De tantas cores que surgem, e isso faz com que a gente pinte esse mundo cada vez melhor, mais ensolarado e mais sustentável. Agradeço aí a atenção de todos, eu vejo aí que estamos todos extremamente ansiosos e contentes para fazermos as perguntas, e as perguntas estão chegando. E aí eu passo para o nosso último e não menos importante convidado, que é o nosso querido Dr. Wayne. O Dr. Wayne, deixa eu ler aqui, ele é membro executivo do board da Man Energia Solution. Ele nasceu em Manchester, em 1966, e se formou em licenciatura de Engenharia Mecânica. Ele trabalha na indústria de manufatura há mais de 30 anos, ocupou vários cargos, gerenciamento de projetos, operações de engenharia e P&D, e durante sua carreira ele residiu na Noruega, Emirados Árabes e Omã.
convido desde já para vir também morar um pouco no nosso Brasil, aqui ensolarado. Ele ingressou no Grupo MAN em 2005 para dirigir no Reino Unido, a sede no Reino Unido, antes de se tornar diretor executivo em outubro do mesmo ano. Wayne liderou um grande programa de reestruturação, levando a empresa de um período de perdas significativas a um resultado lucrativo em menos de 18 meses. Wayne é comprometido com sua indústria e em garantir que as próximas gerações, isso é muito bom, de engenheiros tenham a oportunidade de se inspirar e embarcar em carreiras interessantes e desafiadoras. Em 1º de janeiro de 2016, ele se tornou o primeiro britânico na história da empresa a ingressar no conselho executivo da MAN. Durante os 3 anos seguintes, ele liderou toda a organização de front-end, aumentando as receitas em mais de 35%. Dr. Wayne, seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Well, Fernando, thank you so much for the introduction, and good morning to everybody. I would like to give you now a quick overview regarding our company and basically take on from the 2 previous speakers and maybe give some real-life examples of the energy transition that we're going through. And we're a very old industrial company, so Rudolf Diesel invented the diesel engine. It seems almost terrible to talk about diesel now, but of course, back in those days, this was an energy transition, and now our company embarks on a future energy transition. MAN, all told, is more than 250 years in standing. We're part of the Volkswagen Group. As Eloise mentioned, they are going through a massive change from the transport and car industry, but we know in other industries, battery is not the solution. There has to be other solutions. The battery will not fix every storage condition, and electrification will not fix every energy transition scenario. So we came up with a different strategy. We wanted to look at changing the future. So we use the terminology future in the making, and really we want to create value creation in the transition towards a carbon neutral future. And this, of course, was a big challenge for us because being the largest diesel engineering manufacturer in the world, then we also had to rethink our complete strategy and work in 2 areas. So the first area, decarbonization support, the limit of global warming to below the 2 degrees Celsius, and of course, carbon neutrality until 2050. And then, like also previously mentioned, digitization, this gives us opportunities for completely new business models, which will have to support an energy transition. And you can see also with the pandemic we're suffering globally, we can still at least connect virtually through a new digitized world. We operate mainly across 3 sectors. We talk about the maritime sector. Already Eloise talked about the IMO. I'll talk a little bit more there as well. Of course, the power sector, and then general industries such as oil and gas, etc. And these are our ambitions to look at how we can create a sustainable future for the population of the world. First of all, in the maritime industry, we're in a very important position. Our engines actually drive 50% of world trade. So we have a huge engine population, particularly in the bigger ships. And also the maritime industry has a strong part to play. They're responsible for around 3% of worldwide CO2 emissions. To give you a comparable size, this is approximately the same size as Germany. So really has to do something quite dramatically to reduce CO2 emissions. And of course, we know that 90% or more than 90% of goods are actually transported around the world by shipping, not necessarily by truck or by air. And then, of course, big challenges for the IMO, setting a clear reduction of annual shipping emissions by 2050 compared to 2008 at 50%. And this is a big challenge for us, but we can do this by offering alternative fuels that will significantly reduce the CO2 emissions. Already happening, so this was a recent modification. So we took the existing engine
which was a heavy fuel oil engine, and we're able to convert that engine to operate on LPG, so liquid petroleum gas. And this is the first of 12 vessels, and it actually allows us to reduce the CO2 emissions by more than 35 times less CO2 emittive than the previous engines. And then, of course, you get some other additions with LPG. You can reduce the SOx emissions, and you can also reduce NOx and particulate matter. So this is a good example on a larger engine where we can reduce CO2. Another example, a similar one, different opportunity. The IMO have set certain tiers. So tier 1, and then now we move to tier 2 and tier 3. It's basically a measure of the emissions. So again, by converting this vessel, we can reduce 56 ton of CO2 reduction on a single voyage. So this is also a massive change. And we have to remember, in the shipping industry, there's a lot of ships already in the world, probably going to operate for the next 20 years. So we need to produce new ships for alternative fuels, but also address the issue of the ships that are already operating around the globe. If I move more to the power industry now, so great opportunities here from different storage, and this is what I mentioned by batteries. Batteries are okay for cars, maybe also for some trucks, but when you move into bigger industry, it's not feasible to use the battery to store. And of course, we all know renewable energy is a fantastic way forward, but one of the challenges of renewable energy is about the storage, because when the wind doesn't blow or the sun doesn't shine, then of course you have some challenges in giving consistent and reliable energy sources. This allows us through this process to store energy. So it's based on a reversible conversion of electrical energy into thermal energy. And then you store this in form of water or ice, depending on the scenario. Just an example, in Denmark, this supplies 25,000 households, and it changes the complete demographics from the coal-fired power station, where we can reduce 100,000 tons per year of CO2, which is around taking 55,000 diesel cars off the road. So massive opportunity in terms of electro-thermal energy storage. Another concept is by liquid air energy storage. So in very simple terms, you liquefy air, you actually store air in liquid form in tanks, and then you reverse the process to generate power. This is a big project that we recently won in the UK, and this helps the UK to transition to the zero emissions by the target of 2050. And the genius of this technology, you don't need some special geography. You don't need lakes and mountains for hydro, or you don't need big caverns to store certain requirements. You can do this regardless of the geography that the project is. And this happens to also be in my hometown. So for me, this is a really great project to be the first of its kind. There's also the big topic of synthetic fuels, and this is an example from one of our colleagues in the Porsche group, where we have a pilot project in Chile, and this is where you take power and you transfer it to something else. So we call it Power to X. So this is involving methanol as a CO2 neutral fuel for the Porsche 911 Heritage fleet. So again, the same kind of scenario. New cars will have a different approach, but you can also deal with existing vehicles by changing something. And we are able, through our group, to offer methanization processes that can support this activity. Moving to the oil and gas business, carbon capture and storage is a massive opportunity in ways that we can reduce CO2 emissions in the business area, and then of course deal with this compressed CO2 transported by ship, and then this is permanently stored in reservoirs some 2,000 meters in some cases below the seabed. And this just gives you an example of the compression equipment that allows us to do that. And then of course this allows us to take huge amounts of CO2
away from certain industries which cross many boundaries. So cement industry, oil and gas industries, all kinds of industries you can use this technology for. And as Torsten mentioned, one of the key things that we'll need in reducing CO2 and in making the showcase for this energy transition is to have strong partnerships. In this case, we partner with a Norwegian company called Aker Solutions, but there'll be many other areas where we must partner to get the best technology to the right place to deliver the best results. You can see another strong example now on the screen. So this is a compression station located some 0.8 miles below the surface of the sea. So we take the compression equipment, we drop it onto the seabed. This has many advantages in terms of the process because you're closer to the well. So that allows us to do smarter things in the terms of the process. But of course, it's hermetically sealed, there's no emissions, and it allows us again to support the decarbonized world that we move forward. So this is a project in Australia. It's a second project after a project in Norway. And we see big opportunities in the oil and gas industry to use this technology to change the footprint of this area and to reduce the emissions that we see previously in this industry. We've also talked a lot about the Picassos of the hydrogen, the various colors. I think we learn every day. And that allowed us to take an acquisition very recently in Germany. We took one of the world's top 10 companies in electrolysis into our group. And this will allow us then to develop further the green H2, which will be crucial for climate neutral across the global economy. So this company, H-Tech, has more than 20 years experience in polymer electrolyte membrane process. And we hope to develop this kind of opportunity up to a size of around 50 megawatts and allow us to do this in a very green and clean way. And you can see it's a company that really focuses on its products. We're developing this solution. It's based in Germany, but we see already huge interest around the world to support this technology. So all of this shows about how we think we can decarbonize the future using partnerships. And I think what is very prevalent, there's a huge, even further potential for renewable energy generation in Brazil. Already you're leading the world, as we've already seen, with close to 15% of renewables. And I think the rest of the world could learn a lot from Brazil already there. Your hydrogen production is fairly competitive, I would say. In fact, it's twice as cheap as it is in Germany. So at 55 cents per kg, you're 50% of the price that we were paying in Germany. And I think this, with some good examples, we've been operating in Brazil since the 1950s. We've had license agreements with various partners in the 60s, and we're just expanding our own facility in Niterói in Rio de Janeiro to support this transition. And I think what is great for certain forums like this is, of course, to get questions that can allow us then to explore other ways to really showcase this energy transition supported from Germany into Brazil. And I'd like to thank you for listening. Pode falar, Fernando. Pronto. Muito obrigado pela excelente apresentação, foi ótimo. Eu acho que fechamos com chave de ouro esse Lego, esse quebra-cabeça que estamos discutindo aqui sobre essa cooperação Brasil-Alemanha na questão da transição energética, do hidrogênio. Vimos as diversas cores que ele possui e as oportunidades de negócio que nós temos. Temos algumas perguntas aqui no nosso chat, algumas considerações, lembrando que, fora as grandes questões, parabenizando os nossos convidados pelas brilhantes palestras,
ansiosos para saber se eles terão acesso ao material que vocês apresentaram. Lembramos que a gente vai ter um vídeo no YouTube, então logo em seguida a nossa coordenação vai apresentar aí como isso vai funcionar, material e tudo mais. E vou ler a primeira pergunta que surgiu. Excelente evento. Carlos Peixoto, excelente evento, alto nível dos palestrantes. Quais os principais entraves a nível global e no Brasil para alcançarmos os objetivos do Net Zero 2050? Heloísa, quer responder isso? Logo em seguida, a gente abre aí para os nossos 2 palestrantes também? Posso responder. São muitos. Eu acho que o que o relatório da Agência Internacional de Energia e o debate recente mostrou é que o objetivo de Net Zero em 2050 não será uma tarefa fácil. Eu acho que a gente tem alguns entraves. O primeiro deles é o desenho de políticas públicas mais agressivas, ou seja, acho que ficou claro que as políticas públicas, as estratégias nacionais, da forma como estão hoje desenhadas, não serão suficientes. A gente precisa avançar em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em PDI, né? Especialmente para redução de custos. Algumas tecnologias ainda enfrentam questões de competitividade, então a gente ainda precisa avançar e buscar uma redução de custos mais agressiva, e a gente precisa fazer isso a palestra do Dr. Wayne, acho que também perpassa muito isso. Alguns setores, de novo, que a gente tem feito nesses setores que a gente chama hard to abate, porque a gente precisa acelerar a descarbonização nesses setores, transporte marítimo, transporte aéreo, e lembrar, claro que para esse público qualificado, eu vou estar falando uma coisa bastante simples, mas para a sociedade em geral não fica claro o quanto que a gente usa de hidrocarbonetos no nosso dia a dia, nos computadores, nos cosméticos, nos alimentos. A gente ainda usa muito hidrocarboneto. A gente precisa de estratégias economicamente viáveis e a gente precisa garantir que essa transição, o último empecilho, eu diria, é garantir que essa transição seja uma transição justa. Garantir que, ao fazer isso, a gente mantenha avanço na direção da equidade, do acesso a uma energia não só limpa, como affordable, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU é uma energia limpa e acessível. Não adianta a gente buscar uma energia limpa, e principalmente nos países em desenvolvimento, uma parcela significativa da população mudando para lenha, simplesmente porque eles não têm acesso nem aos equipamentos, nem aos combustíveis necessários para essa energia limpa. E aí, quando a gente fala em energia limpa, assim, a gente lembra que, por exemplo, no caso brasileiro, mas também vários países da América Latina, África e Ásia, ainda tem uma parcela muito grande da sua população cozinhando com carvão e lenha, que são extremamente poluentes e extremamente prejudiciais à saúde dessa população. Quando a gente fala de transição energética, a gente tem que lembrar dessas pessoas, a gente tem que incluir essas pessoas, e isso também é um desafio. Legal, Heloísa. Obrigado aí pela sua consideração. Dr. Wayne, quais, e não são poucos conforme a Heloísa colocou, os entraves a nível global e no Brasil para alcançarmos os objetivos de 2050? Que considerações o senhor tem para nos apresentar aí? Yeah, thank you. No, I think what I will add to what Louise said is the message. Take IMO, for example. We need to be much braver in setting the tone for the future, because at the moment it's all a little bit, it's not concrete. And if things aren't concrete, then people can maneuver
We need to be braver in setting the targets, I would suggest, to reach the 2050 goals. We need politicians. You see, the areas of the world that are most successful is where politicians really push this forward in their local countries. Scandinavia is a good example. They've been very strong on this environmental address for decades, maybe. And you know, other countries, they talk a lot, but not as much action behind it. And then the most important thing as well, we need to create a world that's more harmonized. We need to support countries that have more challenges from countries that already have the kind of technology. And we need to make this accessible across all the communities, as Eloise mentioned, because this cannot be dealt with individual by countries. It needs to be dealt with across the world. If we reduce the emissions in South America, but don't do that in Asia, then this will not solve anything. So we need a really global plan to make this work. Ótimo, muito obrigado. Peggy, eu vou fazer essa pergunta, a mesma pergunta, e vou complementar a pergunta: quais os principais entraves a nível global e no Brasil para alcançarmos os objetivos do NET 50? E aproveito, Peggy, para lhe perguntar como você vê a participação do Brasil e sua cadeia de fornecedores de hidrogênio verde como player importante dessa nova geopolítica mundial. Ja, vielen Dank, dass Sie mir auch das Wort erteilen. Ich kann mich eigentlich meinen Vorrednern nur anschließen, wenn es um die Hemmschwellen geht. Also wie Eloisa schon gesagt hat, geht es natürlich einerseits darum, Forschung und Entwicklung weiter voranzutreiben, aber eben auch die Wirtschaftlichkeit von Technologien, die wir haben, wie der Wasserstofftechnologie beispielsweise, dafür zu sorgen, dass diese wirtschaftlich werden, damit eben Sektoren, die nicht anders dekarbonisiert werden können, auch dekarbonisiert werden können. Und ich glaube, was Thorsten Herdern auch stark betont hat, ein partnerschaftliches Vorgehen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es viele Länder gibt, die gleichzeitig versuchen, ein sauberes Energiesystem aufzubauen, aber sich eben auch noch wirtschaftlich zu entwickeln. Und ich glaube, da können wir nur partnerschaftlich und gemeinsam darauf hinwirken, dass das auch gelingt. Und dafür sind eben auch die Energiepartnerschaften, in denen wir zusammenarbeiten, besonders wichtig aus unserer Sicht. Die zweite Frage: Wie sehen wir Brasilien? Brasilien ist für uns ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Partner, sehr, sehr wichtiger Player, gerade auch wenn es um den Bereich Wasserstoff geht. Thorsten Herdern hat vorhin in seinem Vortrag ja auch betont, wie groß die Potenziale sind, die Brasilien hat, wenn es um die Generierung erneuerbarer Energien geht und eben auch um Wasserstoff. Und Brasilien hat auch noch viele andere Vorteile. Es ist logistisch gut situiert, auch in Südamerika, hat teilweise wesentlich kürzere Transportwege als andere südamerikanische Länder. Und deshalb ist es für uns ein Anliegen, die Zusammenarbeit mit Brasilien in dem Bereich auch weit voranzutreiben. Er hat ja vorhin auch schon aufgezeigt, dass es schon viele Kooperationsformate gibt, jetzt innerhalb der Energiepartnerschaft auch neu gegründet, und in Zusammenarbeit mit den AHK in Rio und Sao Paulo arbeiten wir auch in einer eigenen AG zum Thema Wasserstoff. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal, wie wichtig uns Brasilien als Partner in diesem Bereich ist. Muito bom, Peggy. Aí eu aproveito para complementar aí a sua resposta, né, fazendo uma nova pergunta, que há muito interesse nosso no Brasil dos leilões de hidrogênio verde global. Isso vai permitir essa melhor cooperação, participação e interesse dos nossos investidores. Já existe alguma previsão desses leilões? Also es ist vorgesehen, dass in diesem Jahr noch die ersten Auktionen tatsächlich stattfinden werden. Allerdings kann ich noch keinen genauen Zeitpunkt nennen.
Ich möchte aber gerne auch noch mal darauf hinweisen, dass H2 Global im Rahmen dessen die Versteigerungen ja stattfinden sollen oder die Auktionen stattfinden sollen, dass das auch nur eines der Förderinstrumente ist, an denen wir arbeiten. Wir arbeiten auch an einer Förderrichtlinie beispielsweise, über die Zuschüsse für Projekte beantragt werden können, und die soll auch in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Sicherlich auch interessant für einige Unternehmen in Brasilien. Da teilen wir auch gerne zeitnah noch mal weitere Informationen dazu, was da alles an Förderung und Förderinstrumenten in dem Bereich geplant ist. Ótimo, muito obrigado. Pessoal, anota aí a resposta da PEG, que foi excelente. E aí eu pergunto ao nosso querido Wayne, na sua apresentação, ficou a seguinte questão: qual combustível você espera que se torne dominante no setor de transporte marítimo no futuro? O que o senhor tem aí a nos ajudar? So Fernando, that's really a great question, and almost like the golden ticket question, because the options are boundless. You know, we talk about already ethane, we talk about methanol, we talk about ammonia, future maybe hydrogen, LPG, LNG. So there's a broad range of fuels that can be used, and I think what for me would be a really great proposal if the IMO could somehow say, okay, the fuel for sea transportation of the future is going to be X, and then at least the industry can work to that. Because while we can convert engines and build ships for new fuels, of course, one of the biggest challenges is the infrastructure. And once we get the infrastructure direction, I think then we have a stronger chance to get this one fuel approach going forward. I think if you were to push me, I would say ammonia could be one of the best options moving forward. And we believe that by 2023, 24, maybe we will have a vessel already running on ammonia. Ok, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. Herdermann Pegg, ao nosso querido Wayne, a Heloísa e seus gatos que passaram aí na nossa tela, isso é muito bom. Agradecer a todos vocês que vêm aí prestigiando os nossos eventos, isso é muito legal, a gente agradece de coração. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha vem realizando vários webinars, seminários sobre esses temas, e a gente vê aí pela procura e pela participação, a gente tem agregado bastante valor. Lembro que as apresentações, a gente vai ter um vídeo no YouTube, vou passar aí para os nossos organizadores, a nossa equipe explicar melhor. As perguntas que estão no chat que não puderam ser respondidas, passaremos para os nossos convidados e depois tentaremos disponibilizar a todos vocês. Desde já agradeço de coração a participação, e lembrando que nós teremos em breve o próximo webinar. Deixa eu só ler aqui. Nós temos para participar o último webinar, que vai ocorrer no dia 11 de agosto. As inscrições já estão abertas e vamos divulgá-los. Eu agradeço a presença de todos e passo agora a palavra aí para os nossos administradores. O Rano, não sei se ele quer fechar aí para a gente o nosso evento. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado aos palestrantes, obrigado ao público. Desculpem se a gente estourou o tempo em quase 30 minutos, mas a relevância do tema é tão rico que acho que a gente poderia até continuar a conversar. Enfim, queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Winterschau-Dea, Baden-Württemberg, o apoio do IBP, do LAV, VDMA e da Organização da Câmara Alemã, e desejo a todos um bom dia, e todas as apresentações serão enviadas aos inscritos. Como o Fernando falou, né, nosso moderador, teremos tudo também em vídeo no YouTube. Um bom dia a todos e obrigado, e um abraço para a Alemanha também e para a Inglaterra. Isso aí, Rano. E muito calor para todos nós aqui no Rio de Janeiro, que estamos congelando. Um abraço a todos, muito obrigado.